Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Começamos agora o nosso curso de Direito Constitucional. As orientações preliminares, as informações preliminares são as seguintes. Esse curso se trata basicamente de uma exposição do Manual de Direito Constitucional do Gilmar Mendes, né? Então aqui vai ser uma abordagem ampla, né, mas bastante superficial, né? Esse manual do Gilmar Mendes, ele não chega a ser um livro clássico, né, de direito constitucional, mas dentre os manuais, quer dizer, dentre aqueles livros que tem um caráter didático, né, e que tem uma abordagem completa, apesar de superficial, é considerado um dos melhores, né, um dos melhores manuais de direito constitucional disponíveis no mercado brasileiro. Então dá para ter uma noção bastante razoável, inclusive para prestar provas de concurso ou qualquer tipo de prova, exceto no nível mais elevado, no nível de mestrado, de doutorado, de uma pós-graduação, etc. Nesses níveis mais avançados, essa obra ela vai ser insuficiente, né? Vai ser necessário complementar o estudo com outras obras, com outras fontes, mas para se inteirar, né, do que é o direito constitucional, de como é o direito constitucional no mundo, né, uma visão, vamos dizer, geral de direito constitucional, de princípios gerais de direito constitucional e do direito constitucional positivo adotado no Brasil, essa obra é suficiente, né? As aulas vão ter, pretendo não deixar que a aula se estenda por mais de 30, no máximo 40 minutos, para que fique não fique uma coisa cansativa, né, que seja possível acompanhar sem muito esforço, né? Sem uma coisa mais light, né? Uma coisa leve, né? Então vamos iniciar, né? Aqui eu vou seguir a ordem de capítulos do livro, vou me pautar por umas anotações que eu fiz aqui, por isso volta e meia eu vou virar de lado aqui, porque as anotações estão nas folhas aqui do lado. Ele começa tratando das noções introdutórias, né, de direito constitucional, né? E o direito constitucional, ele dá a estrutura básica do ordenamento jurídico, né? Ele estabelece as regras matrizes de todo o direito positivo, né? Por isso é chamada de lei maior do ordenamento jurídico, né? Como se fosse a lei central, né? Todas as outras leis de alguma maneira se referem a ela e tem sua fonte de legitimidade também nela, na Constituição, né? A Constituição ela tem a missão de organizar racionalmente a sociedade, sobretudo no que toca aos aspectos políticos, né? Quer dizer, nos aspectos de participação no poder e de exercício do poder, né? Ela tem, historicamente, né, as constituições se desenvolveram como um instrumento, na verdade, de limitação do poder dos governantes, né, da tendência de abuso do poder dos governantes. Quer dizer, ao longo da história se verifica que o sujeito tendo poder, a tendência é que ele exerça esse poder até o limite, né? E quanto mais ele exerce esse poder, maior vai sendo a supressão da esfera de liberdade dos que estão sob o jugo, né, daquele sujeito que detém o poder. Então a Constituição, historicamente, ela é um meio jurídico, né, um instrumento justamente de limitação desse poder, de resguardo da população em face do abuso do poder constituído, né, do poder estatal. E aqui ele faz vou seguir agora com uma breve exposição histórica, aqui sem nenhuma pretensão de profundidade, né? Apenas pontuando alguns aspectos centrais, né? Como nós sabemos, as constituições elas têm uma origem muito remota, né? Nós temos notícia de constituição em Atenas, inclusive, salvo engano, Aristóteles fez um estudo
de mais de 50 ou 100 constituições, coisa que o vale de várias cidades gregas, né? Mas a Constituição nesse sentido atual, nessa forma atual, né, conforme a Constituição do Brasil é hoje, dos países ocidentais, conforme as constituições dos países ocidentais são hoje, ela tem uma origem mais próxima nos ideais liberais que inspiraram a Revolução Francesa e a Constituição Americana no século XVIII. Né? Aqueles ideais de liberais, quer dizer, de proteção da esfera de liberdade do sujeito em face do poder estatal. Né? Na Europa, né? Aí ele menciona aqui alguns pensadores que trataram da questão do poder e da questão do Estado. Né? Ele menciona aqui acho que a pronúncia é Bodin, né? Se escreve Bodin, B-O-D-I-N, né? Que era um absolutista, né? Que é uma frase dele que eu anotei aqui, que ele dizia que o poder é absoluto e cabe ao rei. Né? Então, ele era refratário a esse sistema de limitação, né? De poderes, a esses ideais liberais, né? Que inspiraram tanto a Revolução Francesa quanto a Constituição Americana. Né? Já que o Thomas Hobbes, né? Ele admitia, né? a Constituição como instrumento ali de organização do Estado e etc. E dava uma feição contratualista a esse sistema, né? Quer dizer, em troca da garantia da ordem, né? Em última análise da garantia da própria vida, da própria segurança e da possibilidade de exercício da possibilidade de ter o direito à propriedade privada, né? De modo a que o Estado garantisse esse direito à propriedade privada, né? Que houvesse uma ordem maior que garantisse o espaço de cada um. Né? Os indivíduos cederiam parte da sua liberdade e em troca receberiam essa ordem, né? Essa garantia de que as coisas seriam de determinado modo. Né? Seria quer dizer, numa situação de anarquia, os sujeitos teriam liberdade total, mas teria também o risco total, né? Não teria garantia alguma de nada, né? Uma vez que cada um exerceria sua liberdade ali conforme melhor conviesse, né? A cada um e conforme cada um pudesse, né? No limite da esfera de poder ali, quem pode mais chora menos. Né? E o Estado viria para estabelecer uma ordem, uma segurança, claro, tolhendo parte da liberdade dos cidadãos. Né? Haveria ali um poder maior que seria exercido sobre os cidadãos, né? Mas que ao mesmo tempo garantiria a eles determinadas prerrogativas, né? Como, por exemplo, o direito à propriedade privada e à própria vida. Né? Aí ele menciona aqui um marco também na Inglaterra, a chamada Bill of Rights, né? Seria Carta de Direitos, né? Que estabeleceu, não tem uma data aqui, mas eu imagino que seja por volta desse depois vocês verifiquem aí a data do Bill of Rights na Inglaterra, que preconizava o seguinte: a necessidade de autorização do parlamento, né? Para que o poder executivo, acho que aqui na época quer dizer o rei, né? Para que o rei pudesse instituir tributos e convocar o exército, né? Haveria então uma virada, né? A soberania passaria a ser do parlamento, né? Que estabeleceria leis, inclusive para o regramento do próprio aparato estatal. Né? O aparato estatal encontraria limite ali nas leis estabelecidas pelo próprio parlamento. Né? Quer dizer, aqui a gente vê a questão já da legitimação, né? Para que o Estado possa, de certa maneira, tomar parte da propriedade privada do cidadão, seria necessário
uma autorização pelos próprios cidadãos que se dá por meio dos seus representantes legitimados, quer dizer, aqueles que estão no parlamento, né? Da mesma forma o exército, né? Você vai morrer na guerra, vai botar seu filho para morrer na guerra, uma circunstância até evidentemente mais grave do que meramente o estabelecimento de tributos, né? E com mais razão, né, é necessária uma anuência da população, ainda que de maneira ali indireta, né, por meio dos seus representantes. Aí ele menciona aqui o John Locke também, que preconiza aqui a ideia de um poder central, né, como um meio de assegurar a propriedade, né, estabelecer a ordem, né, estabelecer limites para o arbítrio de cada um. Né. Você não pode violentar a propriedade do seu próximo só porque em tese você tem um poder de matar, né, um poder de exercer violência maior do que o dele. Né. O Estado, como um poder maior do que ambos, em tese os contendores que podem surgir ali, as partes contrapostas, o Estado coloca limites a cada um. Né. Aqui dentro ainda do John Locke, né, o Estado na verdade seria um operacionalizador, né. Ele daria força, daria efetividade ao direito natural, né. Quer dizer, aquele direito que é inato já ao homem, é inato à sociedade, é o direito que está posto, uma espécie, são as regras intuitivas, né, que estão na consciência de cada pessoa, né, não matar, não lesar, dar a cada um o que é seu, né, é um tipo de pensamento, um tipo de sentimento, né, que é praticamente inato ao homem, né, são chamados de direitos naturais, né, e o Estado seria então responsável pela efetivação desses direitos naturais, né. E justamente por isso o Estado não poderia agir arbitrariamente, né. O direito natural seria também um limite à atuação do próprio Estado, né. O Estado não teria liberdade e legitimidade para estabelecer regras, estabelecer leis conforme o arbítrio do governante ou da pessoa que tivesse capacidade institucional para estabelecer essas regras, mas o Estado seria meramente um instrumento de efetivação do direito natural, né? E ali ele encontraria também o seu limite, né? E aqui umas notas gerais também a respeito da Constituição, que é uma marca característica da Constituição, estabelecer uma relação adequada entre o executivo e o legislativo, né? De modo a não permitir que surja um poder absoluto que prive o povo de direitos, quer dizer, aquele sistema de freios e contrapesos, né, íncito a praticamente todas as constituições, né, tendo em vista que a finalidade da Constituição nesse sentido moderno, a primeira finalidade é controlar o arbítrio do Estado, né, permitir o exercício de uma esfera de liberdade ali por parte do cidadão. Então, estabelecer o equilíbrio adequado entre o executivo e o legislativo para que ambos os poderes possam se limitar mutuamente, né, é essencial justamente para isso, para que não surja um poder absoluto que vá oprimir, que não encontre limites, né, e que por conseguinte vá oprimir o cidadão e privar ele dos seus direitos, sobretudo os direitos naturais, né. E é justamente o preconizado por Montesquieu, né, que é a busca de um regime político moderado, né, equilibrado, né, em que hajam equilíbrios entre os poderes constituídos, né, para que não surja justamente um poder absoluto e caia nessa ilimitação que em última análise vai prejudicar os próprios cidadãos, né. Montesquieu diz que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele
e vai até onde encontra os limites, né? Parte de um aspecto da natureza humana, e a partir desse aspecto ele idealiza um regime justamente para conter essa tendência que é uma tendência inata do ser humano, né? E a correta distribuição do poder pela Constituição permite justamente que o poder freie o poder, né? Um sistema de freios e contrapesos que posteriormente foi sendo cada vez mais desenvolvido e articulado vários mecanismos até chegar nos modelos que a gente tem hoje, né? E nós vamos chegar até lá aqui nesse curso, né? Depois ele fala aqui de Rousseau, né? Que tem o contrato social, né? E aqui nas minhas anotações eu consignei o seguinte, né? Que é algo também na linha do que nós já tínhamos visto aqui em Hobbes, né? A questão do contrato social, que é uma ideia já muito, na verdade, muito antiga, né? Que vários pensadores abordam essa questão, né? Que o povo é o titular do poder soberano, né? Isso é um preceito que até hoje vigora, né? Está na Constituição do Brasil, que todo o poder emana do povo, né? Constituição vigente hoje, né? E Rousseau já falava isso, né? E pelo pacto, né? Quer dizer, pela Constituição, né? O povo forma um corpo político, né? Quer dizer, um corpo de cidadãos que representa a sociedade, que é a sociedade, né? Que renuncia à liberdade natural, à liberdade total, aquela liberdade anárquica, né? Em favor da liberdade civil, que é a submissão a um conjunto de normas estabelecidos pelo próprio povo, né? Quer dizer, aquela ideia que nós já havíamos tratado aqui, o povo enquanto corpo político, quer dizer, não enquanto cada indivíduo tomado individualmente, tomado singularmente, né? Ele vê, não, nós precisamos de certas regras aqui para poder colocar ordem nessa anarquia aqui, como um imperativo da própria sobrevivência e de uma vida melhor, né? Então há isso aqui é meio que uma linguagem mítica, né? Não quer dizer que isso aqui corresponda literalmente a como se deu de fato a questão, mas é uma explicação um pouco numa linguagem um pouco mítica, né? Talvez. Quer dizer, esse corpo político então renuncia à liberdade total, anárquica, e estabelece algumas regras que vão submeter essa própria sociedade, né? A própria sociedade estabelece regras para ela mesma, né? O próprio corpo político estabelece regras para ela mesma, e isso se dá notadamente por meio da Constituição, né? E uma vez que o povo é o titular do poder soberano, né? A qualquer momento ele pode revogar ele poderia, né, em tese, revogar esse pacto ou mudá-lo, né? O povo é soberano, né? Aqui ele fala um pouco da Revolução Francesa, né? Que trazia uma visão radical, né, da soberania popular, quer dizer, a ruptura total mesmo, né? Que não vinha corrigir o sistema anterior, né? Mas vinha suplantá-lo totalmente, né? E a ruptura total, vamos começar uma sociedade aqui do zero, né? Exatamente, aí o parlamento, né, composto pelos os representantes do povo, né? E aqui vocês que estudaram mais a Revolução Francesa, eu não estudei, né? Estou pegando aqui essas notas do livro dele, então posso estar passando alguma informação aqui não exatamente precisa, né? Mas que parece que após ali que na Revolução Francesa foi estabelecido o parlamento, né? Que era constituído de representantes do povo, os quais são os detentores da soberania, né? São os detentores efetivos do poder,
né, esses detentores efetivos do poder eram representados pelos parlamentares, né, e a missão desses parlamentares, a atuação desses parlamentares só se legitimava na medida em que eles atuavam no sentido do resguardo da liberdade individual, né, e da propriedade, né, os dois valores fundamentais, né. Novamente aqui, não tem nenhuma pretensão de ter uma precisão histórica aqui, apenas uma visão geral, superficial dos sistemas jurídicos, né? E ele diz aqui que as monarquias, a partir da Revolução Francesa, né, isso meio que reverberou pela Europa, né, e que a boa parte das monarquias absolutistas passaram a ser monarquias constitucionais, né, e os monarcas passaram então a compartir o poder. Passou a não ser mais o poder absoluto, mas passou a haver em alguma medida uma limitação, seja notadamente pelo parlamento, né? Que é a expressão, idealmente, né? O parlamento traria ali a expressão da vontade real do povo, né? Uma vez que seria composto pelos representantes do povo, né? E não por uma família que vinha se perpetuando, que de algum modo chegou ao poder e que vinha se perpetuando no poder e que não necessariamente espelharia, né, os anseios e as necessidades da sociedade, da sociedade política, né? Então, justamente nessa perspectiva, né, a lei ganha muita autoridade, mais pela sua proveniência orgânica, quer dizer, por estar vindo do parlamento, por estar vindo do local de onde estão, por estar vindo em última análise do próprio povo, né, ali por meio de seus representantes. A lei ganha autoridade mais pela sua proveniência orgânica do que pelo seu conteúdo, né? A autoridade vem então, olha, essa lei foi estabelecida por nós, né? O conteúdo já seria uma coisa de segundo grau, em segundo plano, né? A autoridade viria mesmo da fonte, né? Exatamente, emitida segundo o procedimento próprio pelo órgão constitucionalmente competente para representar a vontade dos cidadãos, né? Bom, 22 minutos foi aqui uma folha, né? Eu uso esse sistema aqui, anotação em papel mesmo, e eu recomendo esse sistema. Esse é o sistema preconizado pelo professor, defendido na verdade pelo professor Pierluigi Piazzi, né? Escrever à mão. Meus caros, então 22 minutos, né? O outro tema aqui vai ser um pouco longo, então vamos parar por aqui hoje. De repente vou estabelecer esse plano, tratar aqui uma folha por dia. Então é isso. Espero que tenha esclarecido aqui em alguma medida. Nas próximas aulas nós vamos ainda voltar a alguns temas que foram abordados hoje. São, na verdade, esses temas aqui são meio que as bases, né, da Constituição. Então, de alguma forma, sempre as questões posteriores vão se remeter a essas questões aqui tratadas hoje, mas que ainda vão ser mais desenvolvidas, né, ainda há mais coisa aqui a complementar dentro das bases, né. Então era isso, boa noite a todos, obrigado pela atenção.